Paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar podendo fazer essa pré-aula da lição 8. Meu nome é William, eu congrego na igreja Chácara Barreto e nós vamos estar começando agora a lição número 8. Vamos ver alguns aspectos, alguns pontos nevrálgicos da nossa revista. Então, a lição é: a lei e os evangelhos revelam Jesus. O texto áureo é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática diz o seguinte: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. A verdade prática que ela resume bem a nossa revista. Então, a introdução diz o seguinte: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que interpretam o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Então, a lei nos foi dada e ela nos mostra o seguinte, que a gente carece da graça para ser salvo. A lei, ela é o aio. Resumidamente, eu, pelos meus méritos, ou os meus predicados morais, ou os meus adjetivos, eu não posso ser salvo. Porque a lei, ela é boa, ela é santa. A lei, ela exige de mim o quê? Perfeição. Só que eu sou imperfeito, sou falho, sou errante, sou pecador, sou indigno. É a mesma coisa do seguinte, fazer uma analogia assim, eu tenho 11 ovos. Peguei 11 ovos e estou fazendo na frigideira os 11 ovos. Só que o 12º ovo da dúzia vai dizer, quando eu vou estourar ele está podre. Então, o que acontece? Eu perco todos os meus ovos. É mais ou menos isso, a lei. Eu posso cumprir toda ela. Mas se eu transgredir numa vírgula, eu sou culpado de toda ela. Então, a lei exige do que de mim? Perfeição. Porém, não há perfeição em mim, porque eu sou vendido para o pecado. Aquela história que o apóstolo Paulo dizia: o que quero fazer, não faço. Porém, o que não quero, eu faço. E se faço, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele dizia que havia uma guerra dentro dele. Uma guerra que ranhida entre a carne e o espírito. Então, todos nós estamos embaixo da égide do pecado, que veio lá de Adão e Eva. Então, aquele sino, aquela atração pelo pecado que há dentro da gente. A nossa natureza é pecaminosa. Eu sempre dou o exemplo do urubu. Eu pego o urubu, coloco o urubu aqui em cima dessa mesa e asso uma picanha maturada e coloco em cima da mesa, na frente do urubu. E pego também uma carniça, uma carniça podre, desculpa a expressão, mas uma carniça podre e coloco em cima da mesa. O que o urubu vai comer? Ele vai comer a picanha maturada ou ele vai comer a carniça? Ele vai comer a carniça, porque a natureza dele é inclinada para a carniça. A nossa natureza é inclinada para o mal, porque o bem que eu quero fazer não faço. Porém, aquilo que eu não quero eu faço. E se faço, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. E ele escreveu isso. Ele falando sobre ele mesmo. Falando sobre a guerra que tinha dentro dele. Ele dizia: miserável homem que eu sou. Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Por que ele disse isso? Porque naquela época, quando um romano ele assassinava outro romano,
O corpo do romano assassinado era enrolado no corpo do assassino. E era uma sentença. Ele vivia meses com aquele corpo em decomposição nas costas dele. Pra dizer, ó, eu matei esse cara. Então era uma sentença romana. Então é isso que o apóstolo Paulo fala, que o velho Paulo andava com ele. Miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Porque o corpo daquela morte, aquele Paulo que ele tinha matado, vivia nele. Então é isso que ele está dizendo, da guerra que ele travava. Guerra essa que os estudiosos definem de várias formas, de várias maneiras. Mas enfim, a gente sabe que ele tinha uma natureza pecaminosa, assim como todos nós. Só que Jesus não tinha isso, porque Jesus não é filho de Adão. Jesus, ele é a semente da mulher, lá que está escrito em Gênesis lá. Eis que a semente da mulher pisará na cabeça da serpente e esta lhe morderá o calcanhar. Então, beleza. Quem é a semente da mulher? Aquela palavra lá para semente é sêmen. Aquela palavra no hebraico é sêmen. Por que que é a semente da mulher? Porque Jesus, ele é filho de Deus. O Espírito Santo colocou ele na mulher. Ele não vem lá de baixo, igual todos nós somos. Jesus não tinha o sino do pecado dentro dele. É por isso que ele é levado para o deserto para ser tentado. Quem leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. O, o primeiro Adão caiu no Éden. O segundo Adão venceu no deserto, no terreno de Satanás. Então, ele venceu tudo. Ele cumpriu a lei. O sangue de Jesus, aquilo que Efésios diz assim, ó, que nos foi revelado, antes era oculto. Então, as pessoas antes de crerem em Jesus, as pessoas, quer dizer, antes que nasceram antes de Jesus, elas criam no Messias que havia de vir. Elas olhavam para frente. De que forma? Quando elas sacrificavam um animal. Quando elas sacrificavam um animal no altar, elas olhavam para aquele animal, colocavam a mão na cabeça dele, falavam os pecados delas, os pecados se transferiam para o animal e ele era queimado vivo ali. Então é mais ou menos isso. Só que subjetivamente, sem saber que eles estavam fazendo aquilo, eles estavam fazendo para o Jesus ou para o Messias que havia de vir. Então, a gente não. A gente crê no Jesus que já veio. O nosso Jesus, a gente está depois do tempo de Jesus. Se é que a gente pode dizer isso, né? Do tempo cronológico, eu tô dizendo. Então, a gente olha para trás e eles olhavam para a frente. Todos morreram, até Abraão, todos morreram crendo em Jesus de alguma forma, né? Crendo na promessa do Messias que havia de vir. Eles não sabiam que era Jesus, mas eles sabiam que era o Messias que havia de vir. Quando a gente vê Isaías lá, Isaías, o profeta, a gente vai ver o Velho Testamento, a gente vai ver Gênesis. Lá no Gênesis a gente vai ver Jesus já. Jesus, a árvore da vida. Adão e Eva são expulsos do Éden para não comer da árvore da vida, que era Jesus. Quando a gente vê Abraão, Abraão, lá em Hebreus está escrito que Abraão viu os meus dias e se alegrou. Por quê? Porque Abraão, quando estava vendo Isaac casando com a sua mulher, era como que se Abraão visse o noivo casando com a igreja, que somos nós. A gente vai ver a vida de José, por exemplo. José, amado pelo pai e odiado pelos irmãos. Chamado Salvador do mundo. Em tempo de perseguição foi para o Egito. Então todas essas características a gente vai ver assim, ó, sempre apontando para Jesus. A gente vai ver, por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo, todo o ornamento do tabernáculo, tudo aponta para Jesus. O que tinha que se fazer para entrar no templo? Perdão. O que tinha que se fazer para entrar no templo? O que o sacerdote fazia? Primeiro, as pessoas chegavam lá com 2 bodes. Colocava-se a mão na cabeça dele e falava os pecados. E esse eles davam um tapa nele e mandavam ele pro deserto. E ele ia pro deserto. E o outro era queimado vivo. Era imolado e queimado na bacia de bronze.
Então tá, um simbolizava Jesus, que morreria na cruz por nós, e o outro simbolizava os nossos pecados, que Jesus joga no mar de esquecimento e deles não lembra mais. Porém, logo depois tinha a bacia, onde lavava os pés e as mãos, simbolizando que aquele que creu em Jesus e agora ele se batiza. Quando é que eu lavo minhas mãos? Quando eu vou na igreja, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu ando em comunhão com Deus, quando eu vou na escola bíblica, eu estou lavando as minhas mãos, eu estou lavando meus pés. Então, a sujeira desse mundo pega nas nossas vestes, mas lá em Apocalipse está escrito: bem-aventurado aquele que lava. Não é aquele que lavou, aquele que vai lavar, mas é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, diariamente. Aquele que tem comunhão com o Pai. Aquilo que Jesus disse para Pedro lá: ó, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então por isso que a gente vai na igreja, a gente tem comunhão com Deus, comunhão com a família, comunhão com os irmãos. É bom e agradável estar em comunhão com os irmãos. Então tudo isso é o nosso lavar os pés, lavar as mãos. Então logo depois lá entrava no lugar santo. O lugar santo, o tabernáculo, quando Deus mandou fazer o tabernáculo, ele podia fazer o tabernáculo de várias formas. Ele podia fazer o tabernáculo com um cedro do Líbano, que era madeira de rei daquela época. Só que não. Sabe o que Deus disse? Ó, eu quero que vocês façam para mim madeira de acácia. Hoje, se a gente sair aqui no bairro, a gente vai achar madeira de acácia para vender. Por que madeira de acácia? A madeira de acácia ela é ruim de trabalhar. A madeira de acácia ela é cheia de nó. Ela é uma madeira de difícil manejo. Por que madeira de acácia? Porque a madeira de acácia representa a nossa natureza pecaminosa, errada, falha, difícil de lidar. Só que interessante é que Jesus manda revestir de ouro o tabernáculo. Por que revestir de ouro a madeira de acácia? Porque o Espírito Santo desceria sobre nós depois. Tudo isso simbolizava, apontava para o que ia acontecer lá na frente. E lá dentro eu vou ver o altar de incenso, vou ver o pão da proposição e vou ver o candelabro. O pão da proposição, Jesus, o pão que desceu do céu. A gente vai ver lá simbolizando as nossas orações lá, o altar de incenso. Depois a gente vai ver o candelabro, a luz que iluminava tudo ali. Jesus, a luz que veio ao mundo, né? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E Jesus também diz: vós sois a luz do mundo. Por que Jesus diz que nós somos a luz do mundo? Porque a nossa luz, ela não é luz própria. A nossa luz é como a luz da lua. A lua, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Então nós não temos luz própria, mas nós refletimos o sol da justiça, que é Jesus. Então, depois desse lugar santo, ia ter o Santo dos Santos, ia ter a cortina ou véu, que a gente sabe, o véu do templo, que ele tinha as espessuras dele, as especificações dele, mas só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano. Então lá tinha a Arca da Aliança, que simbolizava quem? Jesus. Tanto que ela é feita de madeira de acácia. Só que a tampa era de ouro puro, a tampa do propiciatório, para mostrar que Jesus era 100% homem, porque senão ele não podia nos substituir, e ele é 100% Deus. Então, Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele simbolizava a Arca da Aliança. Quando o sacerdote entrava lá e derramava o sangue, a glória de Deus descia sobre aquele lugar. O que tinha lá? A vara de Arão que floresceu, né? Que somos nós, que estávamos arrancados aquém das leis davídicas, abraâmicas. Só que Deus nos enxertou, como diz os evangelhos. Então, a gente somos o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus. E logo depois, a gente vai ver lá as tábuas da lei, Jesus, o verbo encarnado. Jesus, ele falava com propriedade, por quê? Porque ele era a própria palavra. Ele era a própria palavra falada. E depois a gente vai ver o maná, que é o pão que desceu do céu novamente.
Então tudo aquilo ali apontava para Jesus. Depois nós vamos ver os patriarcas. Vamos ver os nomes dos patriarcas, todos alinhados um com o outro, vai ver, sempre apontando para Jesus. Nós vamos ver o tempo dos reis, nós vamos ver ali Davi, a gente vai ver o primeiro Saul, né? Depois Davi, depois Salomão. Vamos ver o reino se dividindo, vamos ver vindo o Império Babilônico, depois vamos ver vindo os Medos, Persa, depois vai vir os gregos, depois vem os romanos e enfim vem Jesus, na plenitude dos tempos. Uma língua. Deus permitiu que Alexandre o Grande conquistasse a terra para ter uma língua só, para que a Bíblia fosse difundida no mundo inteiro. Então Jesus vem na plenitude dos tempos. Jesus vem no tempo certo, no tempo que era para ele vir. Jesus não é um acidente na história, ele é a agenda de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele é um de um. Ele é luz de luz, como dizia os estudiosos da Abadia de Westminster. Então, eu estou dando aqui um resumo, porque isso é pouco tempo, né? Então, um resumo de tudo isso. Então, Jesus vem sem pecado e cumpre a lei. Ele cumpre a lei. Por que ele disse na cruz do Calvário, ele falou tetelestai, que quer dizer está pago. O que ele pagou? Ele pagou o salário do pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Então, nós morremos, mas a primeira morte, não a segunda. Agora, a morte é um veículo que nos leva até Deus, por causa de Jesus Cristo, que, não tendo pecado, morreu pelos nossos pecados. Agora, ele advoga por nós, segundo Hebreus. Hebreus é o quarto evangelho, diz os estudiosos, ou melhor, o quinto evangelho, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos que vai estar na revista para o professor ver. Mateus escreve para quem? Para os judeus. Marcos escreve para os romanos. E Lucas escreve para os gregos. E João escreve a carta universal. Quando João escreveu a carta, os estudiosos dizem que já há 30 anos, mais ou menos, circulava nas igrejas Mateus, Marcos e Lucas. E a gente vai ver o quinto evangelho, que é o que os estudiosos dizem que é Jesus ainda operando, só que agora no céu. A gente vai ver lá todo Jesus, o que ele faz no céu por nós. Ele agora advoga por nós. Ele está à destra do Pai. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Só que Jesus, ele intercede por nós, diz a Bíblia. Lá em Hebreus vai estar escrito. Então, ao homem foi ordenado morrer uma vez só, vindo depois o julgamento, né? Então, morremos, partimos, vamos dizer assim, vamos ter o julgamento, né? Vamos dizer. E lá a gente vai ser salvo, não porque eu fui uma pessoa boa, não porque eu fui eu vivi na igreja 30, 40, 50 anos. Isso evidencia a minha salvação. Isso mostra que eu sou salvo. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, como vai dizer a revista. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, isso mostra que eu sou salvo. Isso evidencia. Quando eu sou uma pessoa boa de estar perto. Quando eu estou no meu trabalho, eu não vivo como o mundo vive, mas as pessoas querem estar perto de mim. Porque as pessoas gostam de estar perto de mim. Então, as características assim de uma nova criatura, que a gente vai ver lá, que ele vai falar em Mateus capítulo 5, ser humilde, a humildade, ser manso, aquele que chora pelos seus pecados, né? Então, são características de um novo nascimento. Então, a gente vai ter um julgamento. E nesse julgamento a gente vai ser absolvido por quê? Por causa da cruz de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz por nós. Porque ele pagou o salário do pecado por nós. Porque ele morreu. A gente vai chegar lá condenado.
Só que na hora que a gente for cumprir a sentença, Jesus vai dizer, não, é verdade, ele é pecador, ele é falho, ele errou, mas eu cumpri a sentença que era para cair sobre ele. Então ele vai olhar para nós e vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai na morada celestial. Então, eu quero frisar aqui também sobre a lei. A lei, ela mostra para nós o pecado. E como o apóstolo Paulo disse, ela acaba... a lei gerou força em mim. Gerou a força do pecado em mim. De que forma? Se eu estou andando numa via a 60 por hora de carro, estou andando a 60 por hora de carro, e não tem placa nenhuma, eu posso andar a 60 por hora. Agora, se eu estou andando a 60 por hora, mas tem uma placa dizendo que tem que andar a 40, o que eu estou fazendo? Vou tomar uma multa. Estou errado. Então, essa é a lei. O apóstolo Paulo disse assim, ó, ele disse que é como que se os 9 primeiros mandamentos ele cumpria. Só que ele viu que o 10º mandamento, que é subjetivo, que nenhum tribunal da terra pode vir a julgar, que é a cobiça. Eu não posso olhar para ti, tu não pode olhar para mim e ver se eu tô cobiçando algo teu. Ou se tu tá cobiçando algo meu, eu também não sei. Pode ser que tenha uma auréola de santidade na minha cabeça, mas meu coração esteja podre. Eu quero aquilo, eu tô cobiçando algo. Mas as pessoas não podem ver, mas Deus vê. E o apóstolo Paulo diz que ele se pegou na cobiça. Ele viu que a lei, aproveitando o momento, operou nele a morte. Aí ele disse, a lei é ruim? Não, a lei é boa, mas eu sou ruim vendido para o pecado. Então lá em Romanos capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre um homem que era casado com uma mulher. Só que esse homem ele era perfeito e ele exigia a perfeição da mulher. Ele era perfeito, ele era metódico, ele era, sabe, aquele marido assim, ó, certinho. Só que a mulher não era. A mulher era falha. Só que ainda vai estar lá escrito em Romanos capítulo 7, versículo 2 em diante, vai estar escrito assim, ó, que o homem está ligado à mulher até que um deles morra. Aí a mulher pode casar novamente ou o marido. Então foi isso que aconteceu. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer lá. Ele não está falando sobre casamento lá. Se a gente ler toda a carta de Romanos 7, ele está falando sobre pecado, sobre lei. Então o que ele está dizendo lá? Que o homem não morria. Esse homem santo exigia a santidade da mulher. Então quem morreu ali no relacionamento? A mulher. Quem era a mulher? Éramos nós. Ah, mas do que tu está falando? Quando nós aceitamos a Cristo e quando nós fomos batizados, nós fomos sepultados na cruz do Calvário com Jesus. Então nós morremos para a lei, para o primeiro marido. E agora nós vivemos para o segundo marido, que é Cristo. Então, Cristo aboliu a lei para nós? Não, de forma nenhuma, como diz o apóstolo Paulo. Porém, eu não vivo mais pela lei para ser salvo. Eu vivo pela graça. Mas eu cumpro a lei por amor. De que forma eu cumpro a lei? Amando meu próximo como a mim mesmo e amando a Deus sobre todas as coisas. Essa é a evidência da minha salvação. Isso mostra que eu sou salvo. Mas isso não me salva. O que me salva é a cruz do Calvário. É o novo casamento com o novo marido, que é Jesus Cristo. Então a revista depois ela vai falar, eu resumi um pouco da revista. Então a revista vai falar sobre a transformação do caráter, que são as características de um novo nascimento, que está lá escrito em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, que são 8 características. A gente vai ver a restauração da família e a regeneração da sociedade. Isso aqui são os próximos passos para aquele que já aceitou a mensagem do reino. Qual que era a mensagem do reino de Jesus? Era
que está escrito lá em Mateus, Marcos, Lucas, João. A salvação que vem de Jesus Cristo. Essas são as boas novas, que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. João 3,16 resume o evangelho do reino, a mensagem do reino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje nós somos salvos por quê? Por causa desse reino que Jesus veio, o nosso rei, e instaurou. De que forma? Visivelmente? Não. Mas ele vive dentro de nós. Ele reina em nós. Esse novo reinado, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, só para acabar, a gente continua pecando? A gente peca. Todos os dias a gente peca. Mas a gente não tem mais alegria no pecado. Antes a gente pecava no mundo e ficava feliz. Agora, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele diz assim no teu ouvido: por que tu fez isso? Por que tu errou desse jeito? Essa é a evidência da salvação. Quando a gente vive no pecado e essa voz ela já não vem mais nos nossos ouvidos, a gente não tem mais aquela tristeza do pecado, é que a gente está com a mente cauterizada daí. Então por isso que a gente tem que cuidar, a gente tem que batalhar. O triângulo do fogo, para que o Espírito Santo não se apague dentro de nós, como diz a Bíblia. Não deixe que o Espírito se apague dentro de você. É o quê? Bíblia, jejum e oração. Esses três andando junto é o triângulo do fogo. Irmãos, muito obrigado. Essa foi uma breve explanação sobre a pré-aula. Eu agradeço a oportunidade e quero que todos vocês sejam muito abençoados com esse vídeo. E do fundo do meu coração eu digo para vocês que é uma alegria muito grande para mim estar aqui. Continuem lendo a Bíblia, continuem estudando e tudo vai dar certo. Amém, irmãos? Muito obrigado.